Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, hoje eu venho te pedir, Senhor, dai-nos livramentos, livramentos de engano, de pessoas maldosas, de pessoas que enganam os seus filhos. Dai-nos livramento, Pai. Entra em nossos lares, afasta de nós todos os males e perigos, protege as nossas vidas, de cada membro das nossas famílias e dai-nos sabedoria, discernimento espiritual para discernirmos entre o bem e o mal. Em nome de Jesus, amém. Jacó trabalhou 7 anos em troca de Raquel, em Gênesis capítulo 29. Ele trabalhou 7 anos em troca de Raquel. Ele era apaixonado pela filha de Labão. E ele prometeu que daria a sua filha mais nova, Raquel, para Jacó, e Jacó acreditou. Chegando a noite, chegando o dia que completou 7 anos, aí Jacó foi falar com Labão. Aí Labão preparou o casamento, falou com as pessoas, fez a festa. Na noite de núpcias, Jacó foi enganado pelo sogro, que entregou Lia, a irmã mais velha que Raquel. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou. Olha como o engano atrapalha a vida das pessoas. Jacó tinha trabalhado 7 anos pela mulher que ele amava, pela jovem que ele amava, e ele ficou, aqueles 7 anos, para ele foram como 7 dias, porque ele amava tanto aquela jovem, e ela também o amava, que para ele foi tudo muito rápido. Só que quando na noite de núpcias, elas encobriam o rosto. Eles não viam o rosto da mulher naquela época. Então ele foi enganado pelo sogro. Imagine o desespero dele acordar no outro dia de manhã e ele vê que ele estava com Lia, a irmã de Raquel, a mais velha, uma pessoa que ele não amava, e ele pensar: meu Deus, o que aconteceu? Tantos anos eu trabalhei para ser enganado. Quantas pessoas não são enganadas porque casam errado? Porque casam com uma pessoa que promete amar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, e quando é em momentos, pouco tempo de casamento, a pessoa vê que aquela outra pessoa não é nada daquilo que quando namoravam, quando se conheceram. Quantos anos perdidos na vida de pessoas que acreditaram no outro que jurava, no outro que falava que amava e que ia cuidar bem. Aí a pessoa, infelizmente, tem muitas mulheres. Tem homens também que são enganados. Quantos homens já não foram traídos por mulheres que diziam que amavam e eles construíram uma casa, construir uma família, e de repente eles têm a triste decepção de saber que foi traído pela pessoa que ele amava. Mas na maioria das vezes as mulheres é que são mais enganadas. As mulheres, elas geralmente, não dizendo todas, mas geralmente a maioria das mulheres, elas querem cuidar da sua família, querem cuidar do seu lar, querem ter um casamento sólido, uma vida até que a morte os separe. Geralmente a mulher é muito sonhadora e a mulher espera por isso.
E quantos anos e quantas mulheres já perderam tempo de suas vidas por causa da maldade e da mentira de homens enganadores. Homens que fizeram de mulheres verdadeiras escravas, verdadeiras servidoras deles. Não que o nosso lar não seja a nossa vida, como disse Jesus, que viemos para o mundo para servir, mas não ser escravo de outras pessoas. Ele nunca falou que era para que você e eu sejamos escravos no mundo ou enganados. Olha o que ele fala aqui em Mateus, capítulo 24, versículo 4. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane. É muito triste ser enganado, seja em qualquer área da vida, na área sentimental, como Jacó foi enganado, que ele pensava que ele estava com a mulher que ele amava e de repente ele olha, era uma outra pessoa, não era o amor que ele tanto sonhou para a vida dele, e ele perdeu tempo porque ele trabalhou 7 anos e depois ele ficou com a mulher que ele amava, mas ele arrumou problemas. Ele teve problemas, porque ele perdeu mais 7 anos, ele teve que trabalhar mais 7 anos para poder ficar com a mulher que ele amava. Então foram 14 anos. E ele ainda constituiu uma família que não era dos sonhos dele. Então tem pessoas que passam de um casamento para o outro porque ela foi muito enganada, porque ela foi muito humilhada. Aí entra outros problemas, os filhos do outro casamento, o tempo perdido, o tempo que às vezes a pessoa queria se especializar, ela não pôde, queria trabalhar, ela não pôde trabalhar direito, ela não pôde crescer na vida porque o cônjuge atrapalhou, bloqueou a vida daquela pessoa, assim como Labão fez com Jacó. Jacó perdeu muito tempo, e a angústia, a tristeza de repente amanheceu o dia e ele vê que foi enganado. Quantas pessoas não são roubadas? Muitas pessoas hoje em dia estão sendo enganadas com golpes na internet, golpes nas residências, pessoas disfarçadas de empresas, às vezes de enfermeiros para entrar nos lares, às vezes de agentes para matar o mosquito, até em matar o mosquito da dengue. Há aquelas postagens que a gente vê que tem pessoas que se vestem de agentes municipais para entrar nos lares e assaltar, amarrar pessoas, fazer maldade. Temos que orar, temos que pedir a Deus, como disse Jesus, cuidado para não serem enganados. Nós temos que pedir o Espírito Santo de Deus. Em Isaías capítulo 11, versículo 2 e 3, e o Espírito do Senhor estará sobre ele, o espírito de sabedoria e discernimento, o espírito de conselho e poder, o espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores. Quando pedimos discernimento e sabedoria ao Espírito Santo, não é uma vestimenta que faz com que nós nos enganemos, porque quando uma pessoa ela tem discernimento de espírito, o Espírito Santo fecha o seu coração quando está perto de um perigo. Ele não dá paz, ele mostra para você o que está dentro daquela pessoa. É uma coisa tão incrível que você chega próximo da pessoa e você começa a sentir vontade de sair daquele lugar, vontade de sair de perto daquela pessoa.
e você não sente paz em fazer negócio algum com uma pessoa, quando você chama o Espírito Santo, pede a Ele, pede para Ele estar com você e você você é obediente a Deus, porque as pessoas às vezes acham que vivendo uma vida de qualquer jeito, ela vai ter sabedoria de Deus. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, quando eu tenho o temor do Senhor, eu não vou fazer coisas erradas com os outros. Eu começo logo assim, a me dar vontade. Tem hora que você passa por cada coisa que você olha assim e fala, meu Deus, que vontade de fazer isso com essa pessoa, porque ela merece o troco, sabe, aquela vontade de fazer algo contra aquela pessoa que te fez mal. Quem não passa por isso? Mas a gente respira fundo e pensa, não, eu tenho temor do Senhor, eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, eu estou desagradando a Deus. E se uma pessoa desagrada a Deus, ela perde suas bênçãos, porque tem a perda das bênçãos por causa da desobediência. Nunca acredite, cuidado com falsos ensinamentos. Pessoas com empresas dando golpes em pessoas inocentes precisam ter cuidado com documentos falsos. Não assinar papel em branco que pode se transformar em um documento contra você. Não aceitar ajuda de estranhos em filas de bancos. Orar antes de tomar qualquer decisão. Pedir a Deus discernimento espiritual. Porque quando tem ensinamentos de que você vai receber suas bênçãos, que você vai ser abençoado, que você vai ser... essa semana você vai receber um monte de bênçãos. Você vai receber isso da parte de Deus. Você vai receber. Deus é um Pai maravilhoso que Ele quer abençoar todos os seus filhos. Mas presta atenção nessa palavra. Tem as bênçãos da obediência e tem as consequências da desobediência. Então tem pessoas que já estão bem próximo da sua bênção. Aí ela começa a murmurar e ela começa a perder as bênçãos dela. Não podemos nos enganar. A palavra de Deus é bem clara. Nós temos que ter o temor do Senhor e pedir discernimento de espírito e pedir ao Espírito Santo que nos dê sabedoria para saber tomar decisões assertivas. Quem é que vê o nosso futuro? Quem que sabe as pessoas que vai entrar em nosso lar? Quem que sabe quem vem com boa intenção para as nossas vidas e das nossas famílias? Quem sabe, quem pode lhe dizer aquele que está com má intenção ou boa intenção? O Espírito Santo de Deus, quando você ora, é o Espírito da verdade. E você pede a Jesus, Senhor Jesus, toda verdade que eu acreditar que é verdade, que não for verdade, me mostre a verdade. Em teu santo nome eu oro e agradeço, amém. Porque quando você busca o conselho no fiel conselheiro, que é o Espírito Santo de Deus, quando você busca a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo, sendo obediente a Deus, você consegue, você tem discernimento, ninguém vai te enganar. Deus tira toda pedra de tropeço dos nossos caminhos. Deus coloca pessoas boas. Deus abre portas boas. Deus fecha portas de engano. Aquelas portas que às vezes um inocente está procurando um emprego, está desesperado, aí encontra uma porta, aí às vezes naquele lugar ele é escravizado, ele não recebe o pagamento direito, ele é enganado. E ainda às vezes é maltratado naquele lugar. E é isso que não queremos para as nossas vidas. Quantas pessoas já foram roubadas, literalmente
roubados bens materiais, enganos de pessoas com assinatura para fazer documentação falsa. Tenham muito cuidado, meus irmãos e irmãs, devemos pedir livramento a Deus. Vamos orar o Salmo 91, pedindo a Deus que nos dê livramento de engano, de pessoas más que gostam de usufruir do que é dos outros, de enganar pessoas boas, de enganar aposentados. Quantos aposentados enganados, quantas pessoas que se aposentam e a família fica pegando o cartão daquele aposentado, daquela aposentada, ela começa a passar dificuldades porque os outros usam o seu cartão e ele começa a passar dificuldade porque ele fica cheio de dívidas por causa de parentes, por causa de familiares que às vezes moram no mesmo lugar, mas aproveita daquela situação. Então temos que pedir a misericórdia do Senhor para que o Senhor nos dê livramento, para que o Senhor nos mostre e tire dos nossos caminhos e de cada membro das nossas famílias as más companhias, os maus conselhos, as pessoas que são mau caráter, que hoje tem muitos, infelizmente, tem muitos assaltos sem um revólver. Aqueles assaltos que mexem com a conta bancária do outro porque o outro na inocência passou os seus dados. Quantas pessoas já foram roubadas com golpes no WhatsApp de outras pessoas pedindo ajuda, pedindo dinheiro, a pessoa depositou pensando que um familiar ou que um amigo estava precisando do dinheiro e ele depositou e era um golpe. Então temos que orar a Deus, pedir livramento de engano, de não entrar em lugares errados, de não estar com pessoas erradas, de não perder tempo. Quando uma pessoa ela é enganada, ela é roubada seu dinheiro, roubada bens materiais, ela perdeu tempo, ela vai perder tempo porque ela tem que trabalhar novamente, pôr tudo no lugar. Na nossa vida ela é muito preciosa. Primeiro Deus, pedir saúde para Deus, pedir a paz, pedir a proteção e pedir livramento de pessoas maldosas, do homem mau, do homem sanguinário, do mundo mal espiritual, a maldade humana e espiritual. Todos os dias, quando eu oro, eu peço a Deus, Senhor, nos livra da maldade humana e espiritual, em nome do Senhor Jesus, porque só Ele que pode nos guardar. Vamos orar, ore junto comigo, Salmo 91, para que o Senhor nos livre de toda maldade e do engano. Em nome de Jesus, amém. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra.
Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, Pai querido, Pai amado, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nos livra de toda maldade, Senhor. Nos faz prosperar, nos abençoa com teu infinito amor. Faz com que tudo que os teus filhos e filhas fizerem tenha bom êxito, Pai. Dai-nos a sabedoria, o temor do Senhor, as bênçãos do Deus Todo-Poderoso esteja conosco. A paz do Senhor Jesus esteja em nossas vidas, em nossos lares. Ó luz que ilumina os nossos caminhos, abre nossos caminhos, Senhor Jesus, tirando todo o mal dos nossos caminhos, tirando os maus pensamentos, alegrando a vida do teu povo. Dai vitória, Senhor, em todas as lutas do teu povo. Dai vitória para o povo de Deus, Senhor. É isso que eu te peço: saúde, vida longa com saúde, paz, prosperidade para o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, para a tua glória, Senhor, hoje e sempre. Amém.